Horas depois, Lísara vai até Elias novamente. Elias comia lentamente, mas seus olhos estavam inquietos, como se algo dentro dele pesasse mais do que a fome aliviava. "Que há com você?" perguntou, sentando-se ao lado da maca metálica adaptada como mesa improvisada. Ele hesitou, mastigando em silêncio por alguns segundos antes de soltar com sinceridade: "Estou sem fazer nada. Não vou voltar ao meu posto." A pergunta pegou Lísara de surpresa. Elias não parecia zombar, nem provocá-la. Havia um tom verdadeiro na ansiedade dele. Ela recostou-se levemente. "Você precisa ficar sob observação, mas se tudo estiver bem, voltará sim, talvez até antes do que pensa." Ela olhou para o prato quase vazio dele, depois para o rosto cansado. "Sabe, percebi que os humanos gostam de histórias. Gostam de ouvir sobre o passado, sobre conquistas, jornadas." Elias ergueu os olhos, interessado. "Posso te contar sobre os nossos ancestrais, os primeiros exploradores, aqueles que navegaram por galáxias quando a maioria dos mundos ainda estava em silêncio absoluto." E assim começou. A voz de Lísara suavizou, e ela passou a narrar como os primeiros viajantes do seu povo usaram o Novarium bruto como bússola e motor, descobrindo fendas temporais, enfrentando civilizações predadoras e fazendo pactos em luas esquecidas. Elias ouvia, mesmo cansado. Havia algo em seus olhos, talvez admiração, talvez apenas fome por distração, mas ouviu. Foi quando a porta lateral deslizou com um chiado sutil. Zira surgiu com expressão carregada. "Lísara, venha. Temos uma reunião urgente." Lísara lançou um último olhar para Elias e saiu em silêncio. Minutos depois, todos estavam reunidos no salão de análise. Zira não perdeu tempo. Com um gesto breve, ativou o projetor central e começou a falar. "Tive uma conversa com Zector." A menção do nome calou o ambiente. "Informei a ele sobre o que encontramos, e para minha surpresa, ele não demonstrou surpresa alguma. Era como se já esperasse isso." Zira respirou fundo. "Ele me contou que milênios atrás, em uma outra missão na Terra, foi detectado um Novarium modificado, contaminado pelo contato com vida terrestre. Consideraram impuro, instável e ignoraram." Von franziu os olhos. "Isso muda tudo, sim. E agora que nosso estoque está se esgotando, o que antes foi considerado irrelevante pode ser decisivo." "Ele quer que redobremos os testes", continuou Zira. "Mas a mais, ele teme que essa nova simbiose não seja apenas uma descoberta, mas um sinal, um marcador para outras civilizações que também já estejam observando a Terra." Um silêncio pesado caiu. Por um instante, o problema parecia maior do que Elias, do que os humanos e do que a missão. "Se estivermos certos", disse Kirado com voz grave, "não estamos mais sozinhos nessa parte do setor." Lísara cruzou os braços, pensativa. Seu olhar foi parar na porta. Elias ainda estava lá, quieto. A sala estava pesada. Kirot foi o primeiro a quebrar o silêncio. "E se eles vierem?" disse, encarando Zira. "Como vamos nos defender se isso acontecer? Mal temos material bélico suficiente para proteger a nave, quanto mais se enfrentar uma civilização rival." Zira, por enquanto, não foi detectado nenhum sinal de nave próxima às fronteiras do sistema solar, respondeu. "Mas você está certo, Kirot. Eu já havia refletido sobre isso. Nossa localização atual, ao ar livre, é extremamente vulnerável." Ela deu um passo em direção à mesa de projeção e ativou uma imagem holográfica do terreno ao redor. "Há tempos defendo que devemos iniciar a construção de uma base subterrânea dentro do vulcão extinto. É o único local natural que oferece compartimentos prontos, túneis, câmaras profundas, rotas ocultas. Uma base ali não seria apenas viável e seria estratégica." Kirot franziu o senho, visualizando o mapa projetado. "Mas isso exigiria uma mudança completa. Toda a logística, o laboratório, o núcleo do transmissor, os módulos de pesquisa para a segurança da missão." Interrompeu Zira. "Vale o esforço. E por isso preciso que você comece o projeto, Kirot, com urgência." "E os humanos? Quem vai monitorá-los?" perguntou ele. "Von assumirá essa função temporariamente", disse Zira. Nesse momento, Lísara se moveu, quase instintivamente. "E por que não usam Elias?" Todos voltaram os olhos para ela. Zira arqueou uma sobrancelha. "Quem?" Lísara gaguejou levemente, mas sustentou o olhar. "Oh, o humano especial. Uma função de comando para um humano." Repetiu ela com incredulidade. "Sim", insistiu Lísara. "Ele está ansioso para trabalhar. Precisa se sentir útil. Ele é inofensivo e eu mesma posso entregar as instruções, supervisionar tudo." Zira manteve os olhos semicerrados, ponderando. "Seria um risco." "Então façamos um teste", disse Lísara, "só para ver se ele pode ser útil. Nada demais. Um simples exercício de obediência e execução. Se falhar, recuamos. Se funcionar, ganhamos tempo e braço." Zira ficou em silêncio por mais alguns segundos.
Depois assente-o com lentidão. Tudo bem, um teste, mas você ficará encarregada da supervisão. Pessoalmente, compreendido, respondeu-lhe Sara, com um leve aceno. O olhar dela, porém, se desviou por um breve momento para a porta do corredor. Elias estava mais próximo do que imaginavam, e agora seria parte da missão. Dias depois, o teste de obediência de Elias foi realizado com discrição, sob a supervisão direta de Lissara, como Zira havia exigido. Durante 3 dias, ele recebeu pequenas ordens encadeadas: relatar atrasos de outros humanos no trabalho, registrar variações de humor em um grupo-alvo, e comunicar qualquer comportamento suspeito. Tudo isso sem saber que alguns desses comportamentos haviam sido simulados propositalmente por Quiró. Elias cumpriu as tarefas com zelo, mas demonstrou hesitação ao relatar a uma colega que, embora tenha fingido agressividade, era sua conhecida. Ainda assim, ele fez o relatório como solicitado, registrando os fatos com sinceridade, sem distorcer nada. Zira considerou o resultado satisfatório. Embora houvesse sinais de empatia humana, Elias demonstrou obediência funcional. Para ela, o teste provava que, mesmo com vínculos emocionais, ele ainda poderia ser útil desde que a vigilância sobre ele fosse constante. Alguns dias antes, o silêncio dentro do vulcão extinto era absoluto, interrompido apenas pelo leve zumbido dos druis de escaneamento que voavam como insetos prateados entre os túneis e câmaras subterrâneas. Kirodo observava os dados em tempo real projetados em seu visor. A estrutura interna é mais promissora do que esperávamos, murmurou para si mesmo. De volta à nave-laboratório, ele passou horas elaborando as plantas do novo complexo subterrâneo, câmaras de contenção, módulos de energia isolados da superfície. A base não só seria mais segura, mas quase invisível a qualquer radar convencional. Enquanto isso, Zira estava imersa em outra frente de controle. Em sua sala de análises, seus olhos percorreram os dados de rastreamento com severidade. A recente descoberta sobre a simbiose do Novario mais tornará cada humano da colônia uma possível variável crítica. Não podiam mais correr risco. A partir de agora, todos os humanos deverão portar chips de localização subcutânea, declarou em voz alta, para os assistentes presentes. Se tentarem fugir, saberemos em minuto. Se forem levados, os localizaremos. Era uma ordem. E como tudo vindo de Zira, não havia espaço para discussão. Lissara, por sua vez, passava tempo com Elias. Desde que propôs o teste, sentia que algo naquele humano o tornava diferente, não apenas pela biologia resistente ao soro da verdade, mas por sua forma de observar, sempre atento, mas nunca hostil. Na sala de controle menor, ela lhe entregou um pequeno módulo portátil. Sua nova função foi aprovada, disse com suavidade. A partir de hoje, você irá monitorar os outros humanos, observar sinais de doenças, fadiga, baixa eficiência no trabalho e reportar diretamente a mim. Elias abriu um sorriso discreto. Por mais estranho que fosse, sentia-se útil, pertencente a ela. Mas até aprender a usar toda essa tecnologia, estarei ao seu lado. Vai se sair bem, Elias. Ele assentiu, com entusiasmo contido. Era diferente ser apenas vigiado e agora, vigiar. Ela se aproximou devagar e sentou-se ao lado dele. Se lembra das histórias que te contei sobre a minha civilização? Elias se virou, surpreso com o tom mais leve dela. Claro, como vocês desbravaram o universo, os ancestrais que viajavam por galáxias distantes. Ela sorriu com orgulho. Pois então agora quero que me conte algo sobre o seu povo. Mas se a gente não tem nada grandioso assim, ele riu, sem graça. Nada que chegue perto do que vocês fazem. Não precisa ser grandioso, ela rebateu. Pode ser inventado. Como vocês dizem, histórias fictícias. Ele pensou por um segundo. Tipo lendas. Ela franziu o senho, curiosa. O que são lendas? Elias se ajeitou na cadeira. São histórias que ninguém sabe se são verdade, mas todo mundo conta. Passam de geração em geração. Coisas como vampiros, lobisomens, poquebras ou lobisomens. Lissara repetiu, tentando pronunciar a palavra. O que são? Elias sorriu. Gostava quando ela fazia essas perguntas. São humanos que, em noites de lua cheia, se transformam em monstros meio homem, meio lobo, fortes, selvagens, quase impossíveis de deter. E os vampiros? São mortos-vivos que bebem sangue das pessoas para sobreviver. Às vezes vivem séculos, disfarçados entre humanos. E esse, tipo quebras, um tipo de criatura misteriosa que apareceu há algumas décadas. Ataca animais, deixa marcas estranhas. Ninguém nunca viu de verdade. Dizem que é ágil, pequeno, com espinhos nas costas e olhos brilhantes. Lissara absorvia tudo com um misto de fascínio e cautela. Para ela, lendas humanas pareciam quase avisos codificados de medos antigos. O seu povo criou monstros para explicar os perigos. Ela perguntou, talvez, ou só para assustar os outros. Elias deu de ombro. Mas no fundo acho que é só nossa forma de dar sentido às coisas que não entendemos. Lissara não respondeu imediatamente. Seu olhar repousou por um instante nas telas à frente, onde humanos trabalhavam sob o céu vermelho da ilha. Na mente dela, no entanto, as imagens eram outras criaturas noturnas, sangue, metamorfoses e um humano aparentemente comum, que talvez se escondesse um poder que nem ele conhecia.